Olá pessoal, então olha só, como eu falei pra vocês, né, mês de outubro é aquele mês que tem tudo a ver com aquela cara de leituras mais assustadoras, né, enfim. E como eu comentei também no vídeo anterior, vou ler alguns livros, contos, histórias, enfim, que tragam essa temática, né, de suspense, mistério, horror, assim. E gente, eu li deste livro aqui, né? Esse livro são algumas histórias do Edgar Allan Poe. Eu, na verdade, reli porque eu já tinha lido há muito tempo, eu não lembro mais quanto tempo, mas há muito tempo. O Gato Preto, do Edgar Allan Poe. Este conto sempre me deixa, assim, muito pensativa, porque o narrador dessa história é um narrador muito complicado da gente confiar nele, né? Então, assim, sempre que eu leio eu fico com algumas caraminholas na cabeça, assim, eu fico pensando a respeito dos traços aqui, né, que compõem esse conto. Como ele traz muita ambiguidade, e é esse mesmo o propósito, tá? Bem, enfim, para que vocês saibam como é que vai funcionar esse vídeo, né? Eu vou primeiro fazer comentários bem gerais sobre a obra, né? Eu vou inclusive fazer alguns comentários pontuando um artigo que eu encontrei, né? Que eu li a respeito dessa obra aqui, né? Do Gato Preto. E depois eu vou contar o conto. Aí eu vou avisar, gente, agora eu vou contar a história do Gato Preto. Quem não tiver lido ainda, por favor, né, esse é o seu momento de pensar, né? Será que eu quero saber a história por aqui ou eu quero primeiro ler? Enfim. Ou se você não se importar com isso, quiser ouvir e tal, saber tudo, ok. Tá? Se você já leu e só quiser agora, então tá, vou agora ouvir aqui a história para relembrar, gente, eu vou avisar, tá? E aí vocês tomem a decisão de vocês, tá bom? Então vamos lá. O Gato Preto, né, um conto escrito por Edgar Allan Poe, como eu já comentei, né, algumas vezes. Eu gosto muito desse conto porque ele me faz pensar a respeito de tipos de narrador e como trazer uma história que tudo é muito ambíguo, até mesmo para a gente fazer uma classificação desse conto. Porque vejam só, por falar num artigo, né, que eu encontrei o artigo da Laís Marim de Campos, que foi publicado em 2015 na revista de letras da Universidade Estadual de São Paulo. E o título é O Gato Preto de Poe, uma nova visão para um clássico. E é verdade, porque aqui ela vai trazer o quê? Ela vai trazer interpretações. Porque na verdade esse conto ele sugere interpretações bem diferentes assim, né, pra gente. Você pode ler este conto, Gato Preto, e você pode ler pensando em um conto fantástico, porque realmente tudo é muito ambíguo. O fim dessa história é um fim que a gente fica assim, ué, o que aconteceu aqui, gente? E aí alguns pontos também a gente fica se questionando, né? O fato de ser um narrador personagem e um narrador personagem que conta a própria história, sendo que ele não é muito confiável, já é uma das características, e outras tantas, né? Algumas características que que no artigo aqui científico traz bem descritivo pra gente. Então já indico aí, eu vou deixar o link lá na descrição desse vídeo. Quem quiser depois ler, vale muito a pena, tá? Ela vai trazer aí pensadores, né, já clássicos dentro da nossa área aí de letras. Ela vai trazer Todorov para dar esse suporte teórico analítico. E inclusive ela até aponta que o próprio Todorov coloca o conto O Gato Preto, né, do Poe, como sendo uma narrativa fantástica. Por que eu tô falando disso de fantástico, de maravilhoso, de coisas e tudo mais? Porque, vejam, a gente pode analisar esse conto seguindo duas linhas, ou talvez mais, enfim, mas vamos pensar aqui pelo artigo. A gente pode pensar que os acontecimentos que estão nessa história são acontecimentos que vão pela linha do fantástico, que sempre a gente vai ter aquele vai partir do pressuposto de realidade, né, do realismo, mas sempre deixando aquele toque de ambiguidade no ar. Eu vou dizer para vocês que foi a linha que eu mais tendi a ir dessa vez, tá? Mas a gente também pode seguir uma linha do universo mais do maravilhoso, daquela coisa do sobrenatural. Então você também consegue ir por ali, tá?
É possível ir, é possível. Em alguns momentos do texto eu vou confessar pra vocês que eu fiquei bem assim, tentada a ir mais para o sobrenatural do que partir pela linha mesmo da narrativa fantástica. Pensei, não vou mais ficar nessa dúvida, nessa ambiguidade, eu vou achar mesmo que ele é sobrenatural. Porque de fato, gente, assim, olha, o fato da gente estar lendo e se interagindo com aquela história, a gente acaba, né? Ele vai sugestionando um pouco o leitor, sim, é verdade. Mas a gente não pode esquecer que o narrador dessa história é um narrador que quer nos manipular. Foi assim que eu fiz a minha leitura. E eu tive esse suporte teórico aqui desse artigo que eu achei muito bom. Eu não vou me estender aqui quanto ao artigo, mas eu vou deixar para vocês na descrição, como eu comentei, né? E traz aqui para nós uma análise de como podemos interpretar este conto. E é claro que a autora se preocupa aqui o tempo inteiro em falar que na verdade essas interpretações que ela traz não se esgotam, sabe? A gente pode fazer leituras e muitas outras leituras e fazer interpretações diversas, porque não é um conto fechado, vamos dizer assim, né? É um conto que sugere realmente bastante interpretações. Mas era isso, gente. Vou parando por aqui. Para quem quiser seguir assistindo ao vídeo, já saiba que a partir de agora eu vou contar a história, tá? Então, se você quiser saber da história, fique aí comigo, vá até o final. Se você prefere ler primeiro o conto e depois voltar aqui, tudo certo. Te aguardo aí na hora que você voltar, tá bom? Mas vamos lá ao conto O Gato Preto, de Edgar Allan Poe. Gente, sempre que eu leio este conto, tem uma coisa que sempre acontece. É uma sensação... é ruim a sensação, sabe? Tem uma angústia, traz uma coisa assim... péssima. Sensação horrível, sabe? Porque já vou deixando aqui até, inclusive, para vocês. Quem for um leitor mais sensível a algumas descrições... Aqui não é um conto sanguinolento, coisas assim, não é isso. Mas, assim, há maltratos a animais, violência doméstica, sabe? Enfim, não é um conto tranquilo nesse aspecto, tá? Já vou avisando aí pra vocês, porque é isso que a gente vai encontrar, tá? Mas vamos lá. A história começa como? A história começa com um narrador que já começa no primeiro parágrafo tentando manipular o leitor de alguma forma, porque vejam só, ele já começa dizendo o seguinte, ele diz que ele vai trazer um relato estranho, vai contar, ele fala o tempo inteiro que ele não é louco, que é um relato aí que ele vai contar, ele vai ser bastante descritivo, e que ele espera que as pessoas que entendam esse relato, leiam esse relato dele, né, que elas entendam que ele está falando aquilo e ela que vai ter a sua interpretação. Ele meio que já coloca para o leitor, interprete como você achar melhor, mas saiba que eu sou, querendo dizer assim, mas saiba que eu sou confiável no meu relato. Será? Fica aí o questionamento, será? E a gente começa aí a gente já começa pensando, tá, mas onde é que esse narrador tá? Que história estranha é essa que ele vai contar para nós, né? Mas aí ele segue, gente, olha só, ele vai contando coisas assim, ó, que ele vai narrar uma história de simples eventos domésticos. Frisem bem essa parte, simples eventos domésticos. Gente, olha só, domésticos, ok, os eventos que eu vou contar aqui pra vocês, inclusive. Simples... já não diria, mas enfim, né? Vamos então aos simples eventos domésticos. Olha só, ele começa contando para nós que ele vai narrar esses simples eventos domésticos e que ele era uma pessoa desde criança, desde muito jovem, que adorava animais, assim, sempre teve um coração gigantesco, sabe, assim, uma pessoa muito boa. Gente do céu, olha, eu já começo a desconfiar, eu desconfio de personagens e pessoas que ficam falando que são boas. Olha, muito fala, sei não, acho que pra pessoa, a personagem ser boa, ela tem que provar em ações. Mas ficar falando, enfim, vamos lá. Fala que é muito bom,
que é um coração enorme, não sei o que lá, e que sempre adorou animais de estimação, sempre teve muitos animais de estimação, e aí, bem, cresceu, sou uma pessoa adulta, casou com uma moça que também gostava de animais de estimação e gostava muito de agradá-lo, sabia que ele gostava de animais de estimação, então na casa deles tinha muitos, e ele era sempre muito carinhoso, muito querido, assim, com todos os bichinhos, sabe, assim, e eram muitos, eram pássaros, eram cachorros, eram, enfim, e um gato que era assim o mais fiel escudeiro. Esse gato se chama Plutão e dependendo da tradução, Pluto, tá? Você pode encontrar também como Pluto. Mas esse gato se chama Plutão. Para quem é mais aí próximo da mitologia, gente, Plutão é a mitologia romana daí, é o comparativo ao deus Hades, né? Que é o deus do submundo. Para a mitologia grega seria o Plutão da mitologia romana, tá? Então vejam só, então o nome do gato, ele deu esse nome ao gato, nome de, né, tem um peso mitológico. Se a gente quiser seguir a linha, que é como aqui no próprio artigo científico também traz, né, faz essa alusão aí para nós. Se a gente quiser seguir essa visão mais do sobrenatural, trazer essas simbologias, ela é bem importante. Se a gente quiser usar mais o viés ali da narrativa fantástica, bem, a mitologia também nos serve, mas ela não vai justificar as coisas que vão acontecer daqui a pouco, tá? Mas vai lá, Plutão, aqui na minha edição é Plutão, tá? Plutão, um gato preto, muito bonito, tudo preto, é o mais próximo a ele, então ele vai se aproximando cada vez mais desse gato e tal, e, enfim, tá? E depois ele começa a falar que o comportamento dele, o temperamento dele muda, que tem alguma coisa de errado no ar. E é aqui, gente, é nesse momento que a gente começa a observar algumas coisas. Por exemplo, tá mudando por quê? Porque ele tá se embriagando, porque ele passa realmente a ficar, né, começar a usar abusar do álcool, né? Então, tá acontecendo isso porque ele está, né, embriagado, sempre muito, né, enfim. Ou tem algo de estranho e sobrenatural pairando neste ambiente, né? Este gato é um ser que está trazendo aí, né, maus espíritos. Ou na verdade não, né? Na verdade o mau espírito aí é o homem que está completamente desequilibrado, né? Não vamos ter essa certeza. Aí cada um de nós que vai lendo vai, né, levando sua linha de raciocínio. Mas vamos lá, ele começa a mudar completamente o temperamento dele. E todos da casa passam a perceber, a sentir. Ele se torna agressivo, para dizer o mínimo, tá? Então ele se torna agressivo, ele se torna uma pessoa cruel, perversa. E a palavra perversão, tudo que é a ver com perversidade, aparece muitas vezes aqui, né, nessa história, de fato. Então assim, a primeira coisa que ele começa a fazer, e logo no começo, tá, da história, ele começa a ficar tão irritado com a presença desses animais de estimação que ele começa a maltratá-los, tá? O último a sofrer os maltratos dele foi o gato, o Plutão. Mas ele foi o último, mas foi o... Nossa, gente, foi mais complicado, assim, sabe? Enfim, primeira coisa que ele faz, uma vez ele chega em casa, tomado por uma sensação demoníaca que ele fala algumas vezes, mas na verdade a gente pode interpretar como a questão do álcool. Aí é aquilo que eu comentei, né? A gente vai por uma via ou por outra. Mas ele chega e é o primeiro ato, assim, mais cruel que a gente vai encontrar, já agora no começo. Ai, não sei se eu posso falar isso aqui nesse vídeo, porque não sei se vai dar certo isso aqui. Mas a primeira coisa que ele faz é, quando ele chega, assim, tomado por essa grande ira, enfim, o gato vai pro colo dele e ele... Gente, acho que eu nem posso falar isso nesse vídeo, tá? Mas enfim, ele faz uma coisa muito ruim com o olho do gato. É isso, tá? E é uma cena difícil, assim, não é tão descritiva, não tem assim, fiz assim, arranquei a zona, não é tão gráfica nesse sentido. Mas a sensação é péssima, péssima.
Mas enfim, então ele faz essa maldade, essa crueldade com o gato e depois ele se sente mal. E ele sente, mas ele se sente mal e ao mesmo tempo ele fala aqui na história, ele se sente mal, mas é um arrependimento, não chega a ser arrependimento. Ele se sente mal do tipo, ai, fiz uma coisa ruim. Isso ele tem essa clareza. Mas ao mesmo tempo que eu tenho essa clareza de fiz alguma coisa ruim, ele não pensa assim, nossa, eu não posso mais fazer nada disso, né? Tentar resgatar o eu dele, que era bondoso, que ele fala que ele era. Que até agora não vi. Mas não. Ele continua muito atormentado, muito, muito mesmo. Inclusive, chega a um passo 2, que é, não satisfeito com o que ele tinha feito ali com o gato, ele resolve que ele vai pegar uma corda, colocar no pescoço do gato e levá-lo numa árvore. Entenderam, né? O que vai acontecer? Ele vai fazer isso. Ai, gente, sério. Que situação. Enfim. Aí, vocês imaginam o que aconteceu com o gato, né? E com o passar do tempo, ele ainda se sentia atormentado. Foi quando ele viu e teve um momento que na casa dele houve um incêndio. Não fica muito claro como é que aconteceu esse incêndio. Não dá pra saber mesmo. Mas houve um incêndio, eles perderam praticamente tudo que eles tinham. E aí, depois aparece só numa parede, assim, um formato de um gato grande. E esse gato, naquela cena que eu falei pra vocês, que foi o desfecho do gato, tá? E aí a gente pode olhar assim e pensar, nossa, será que isso realmente aconteceu? Enfim, será que isso é um sinal? Imagina as pessoas olhando para aquela parede, vendo ali estampado a situação que aconteceu. Pois é, né? Então, assim, uma pessoa completamente desequilibrada é este o narrador dessa história, vejam só. E aí, seguindo aí, o que acontece? Um belo dia, ele vê em cima de uns tonéis desses de barris de bebida, enfim, ele vê um gato igualzinho ao gato dele, ao antigo gato no caso, né? Ele vê, só que a diferença é que dessa vez esse gato novo, o outro era totalmente preto e neste novo ele tem uma parte do pelo dele, né, branco. Então ele tem uma parte que é branca e outra parte dele toda preta. E um detalhe, adivinhem aí comigo o detalhe. Olha só a coincidência. Este gato tinha essa parte branca e não tinha um dos olhos, né? Aqui na parte do globo ocular não tinha, né? Era só aquele oco. Lembra aí. E aí ele vai se aproximar desse gato, de alguma forma se afeiçoar a esse gato. Só que, gente, não vai funcionar de novo. Ele vai ficar atormentado, ele vai ficar estressado com esse gato, ele vai querer dar fim a esse gato. E aí, uma vez indo ao porão, onde eles estavam praticamente morando nesse porão, assim, indo com a esposa dele. A esposa dele, eles foram até o porão e o gato vinha seguindo, assim, né? Esse novo gato aí que apareceu na casa. E ele vinha com um machado. E num acesso dele de fúria e de intensidade e perversidade, ele resolve que iria pegar com este machado e ir no gato. Mas o caminho do machado até o gato foi interceptado pelo braço, pela mão da esposa. E como ele ficou muito possesso dessa situação, ele tira o machado da esposa, né, do braço, lá da mão, e... Eita, gente, eu não posso nem falar isso, mas enfim, acaba que a esposa vai ser a vítima. E aí ele acerta a esposa no crânio. Então, quando ele acerta o crânio da esposa, né, claro que ela cai já como um cadáver no chão, né. E aí, nesse momento, o que a gente espera? É que a personagem, pelo menos, né, o narrador aí, pelo menos fique assim, sei lá, não sei, arrependido, triste, não sei, gente, não tinha nenhum motivo pra ele fazer isso, sabe? Enfim, existe motivo pra fazer um negócio desse? Vamos começar por aí, né? Mas é que ele fez do nada, assim, e depois não tem um pingo de noção, de culpa, de responsabilidade, de meu Deus, o que eu fiz? Não teve. Foi o seguinte, pois é, né?
Sabe os simples eventos domésticos? Tá vendo? Ai, e agora, né? Tô com esse corpo aqui no chão, o que que eu vou fazer? Vou ter que esconder, né? Era essa a ideia dele. E aí, então, ele vai fazer o que? Ele pensa o seguinte, eu vou aproveitar essa parede aí, vou tirar os tijolos, depois eu coloco o corpo e depois tampo de novo, né? Faço emparedar esse corpo aqui, ninguém vai encontrar. Ótimo. E ele faz isso. E o gato some. Vocês lembram que ele tinha feito isso pra acertar o gato, ele não acertou o gato, aí resolveu que ia acertar a esposa, enfim. E o novo gato sumiu, né? E aí ele fez lá um negócio dele, ficou muito satisfeito, porque, nossa, consegui esconder bem, né? Nossa, ótimo. E foi dormir e foi a noite mais tranquila que ele teve. Gente, sério isso? Mas teve uma noite super tranquila e aí passaram-se alguns dias e claro que começaram também as buscas, né? Uma pessoa sumiu, gente. Cadê esta mulher, né? Quando é que ela foi? O que aconteceu com ela? E aí, o que acontece? Esta mulher que sumiu, cadê? Ninguém sabe mais, né? Os policiais começaram aí e os policiais foram à casa dele. Na última vez que foram à casa dele para fazer uma última, né, busca, enfim, né, para ver o que aconteceu, e claramente talvez ele fosse um suspeito, né? Que bom, porque ele de fato era, né? Mas, nossa, mesmo agindo com uma cautela, uma tranquilidade, diria até uma frieza, sabe? Então, assim, não, certo, os policiais podem olhar e tudo. Só que aí, gente, os policiais viram tudo. Inclusive foram ver lá a parte lá do porão, né, e tal. Mas não encontraram nada, mas não tinha mesmo como encontrar. Era praticamente um crime perfeito. Porque havia um esconderijo perfeito para aquela situação. Aí ele mesmo, tomado de, sei lá, uma certa vaidade, assim, sabe? Como quem diz assim, eu consigo enganar todo mundo, tal, não sei o quê. Aí ele pega a bengala que ele estava usando e começa a bater na parede, assim, olha só, essa casa foi construída foi muito bem construída, não sei o quê, nada lá, coisa desse gênero. E começa a bater na parede. Ai, eu bati aqui no meu armário, não façam isso. Mas enfim, começa a bater na parede e a parede, claro, vai ficar oca, né? Porque daí tem algo ali, né? Tem um vão ali. E aí chama a atenção dos policiais. Quando ele começa a bater ali, dá aquele oco, de repente, é como ele narra aqui na história, de repente sai um uivo, um grito, um som agudo, forte, que é o que vai chamar muita atenção dos policiais, né? Tá, então, o que tá acontecendo aqui, né? E, gente, é aí que daí, então, surgem vários homens e tal, pra desemparedar aquilo. E aí é quando eles veem o corpo. E na cabeça desse corpo, né, que era o corpo da mulher, estava o gato. Sim, o gato, o que apareceu agora. Vocês lembram que ele não sabia, o narrador não sabia dizer o que tinha acontecido com o gato. Mas também ele não tinha informado que ele tinha emparedado o gato junto. Então fica tudo muito ambíguo, a gente não sabe. Não dá pra saber exatamente se aqui tem tom sobrenatural, assim, né? Que é aquele tom de que havia um espírito maligno ali naquele lugar, pairando naquele ambiente, ou se é tudo fruto da crueldade e perversidade genuína do nosso narrador personagem. Não sei, gente, mas que foi muito maluco, foi sim. Até agora eu tô pensando sobre isso. E vejam só, onde está o nosso narrador? Em algum momento da história, ele vai falar pra gente que ele está numa prisão. Tá contando, fazendo um relato dele dentro da prisão, e aí ele tá dizendo o que ele fez, o que aconteceu. Assim, tranquilo, né? A calmaria. Inclusive, acho que ele foi preso e foi condenado à morte, né? Então, seria aí, sei lá, as últimas palavras? Não sei. Mas esse é o nosso narrador de O Gato Preto, de Edgar Allan Poe. Gente, eu não cheguei a pesquisar porque minha memória agora que me deu esse link aí, tá? Mas eu acho que tem um filme, né? Eu acho que um filme que traz aí este conto como fundo. Porque agora, falando aqui com vocês, eu tava aqui me lembrando de alguma coisa que eu já vi em filme, principalmente essa cena da parede em si.
Na hora que eu tava lendo não me veio, mas aqui conversando com vocês sim. Então quem quiser deixar aí nos comentários, depois eu vou pesquisar aí sobre esse filme. Mas eu acho também que tem esse filme aí, porque tá muito vivo na minha cabeça essa lembrança agora nesse momento. Mas é isso, gente. Ficou um pouquinho mais longo esse vídeo hoje, porque eu fiz nos comentários e também trouxe o conto para vocês conhecerem. Quem já leu, gostou de ler O Gato Preto do Poe? Quem não leu ainda, ficou curioso mesmo sabendo a história? Vale muito a pena você ler, você conhecer, porque é um conto muito bem escrito e assustador, tá? Qualquer linha de raciocínio e interpretação que você vá, você vai realmente ficar um pouco impactado. Eu fiquei, sempre fico meio tensa com esse conto aqui. Mas é isso, pessoal. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.